Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Apocalipse Revelado, o programa em que estudamos a pormenor, versículo a versículo, ponto por ponto, símbolo por símbolo, todo o livro de Apocalipse. Pretendemos que o livro do Apocalipse seja uma revelação na sua vida e para isso estamos aqui para consigo estudar este maravilhoso livro. Este livro que nos fala da revelação de Jesus Cristo. Nos dois episódios anteriores vimos o primeiro capítulo de Apocalipse e hoje vamos iniciar o estudo do segundo e do terceiro capítulo de Apocalipse. Esta mensagem que Cristo tem para dar à sua igreja. Dissemos no episódio anterior, as 7 igrejas representam uma igreja, a igreja de Cristo nesta terra, o seu representante nesta terra. Aquela igreja que Cristo cuida, que quis sempre ao longo da história que fosse o seu representante. Mas como vamos ver, esta igreja iniciou bem, mas teve muitos problemas. E ao aplicar um método historicista a esta visão, nós vamos perfeitamente entender 7 fases diferentes da igreja de Cristo nesta terra. Vamos olhar para o quadro que vamos pôr no ecrã, um quadro que não vamos, como é óbvio, ler este quadro, que tem demasiada informação para nós lermos daqui, mas serve para termos uma visão panorâmica desta mensagem às 7 igrejas, ou se quiserem, mais corretamente, da Igreja de Cristo ao longo da história. E vemos que a primeira mensagem de Éfeso, está ali a dizer que as suas datas se aproximam do ano 31 até o ano 100. Nós já vamos ver melhor estas datas. De Esmirna, a segunda mensagem do ano 100 ao ano 313, Pérgamo de 313 até 538, Tiatira de 538 a 1517, Sardes de 1517 a 1798, depois Filadélfia 1798 até 1844 e finalmente Laodiceia de 1844, passando por hoje e até ao fim da história deste mundo. Só por aqui nós já estamos a perceber que estamos a viver na fase final da história deste mundo. Estamos a viver na fase que está representada pela última igreja destas 7 fases da igreja. Mas se nós olharmos bem para este quadro e olharmos para o outro eixo, o eixo vertical, nós vemos que cada uma destas mensagens ou destas cartas a cada uma destas igrejas têm uma estrutura semelhante. Começam todas por uma descrição de Jesus, que é apenas uma das partes que nós já estudamos no episódio anterior, nas características de Cristo que João viu. Depois temos uma frase que nos diz o que é que Jesus sabe sobre essa igreja. Depois temos um elogio. Depois, a seguir ao elogio, temos uma repreensão. Por fim, temos um conselho e um aviso. E termina cada carta com uma promessa. Perceberam a estrutura? A estrutura de cada mensagem em cada igreja é descrição de Jesus. Jesus sabe alguma coisa sobre aquela igreja. Um elogio, uma repreensão, um conselho, um aviso e uma promessa. Ora, olhar para este quadro já vimos que existem ali um ou outro espaço vazio. É verdade. Há 2 fases na história em que não há nenhuma repreensão e há uma fase da história em que não há nenhum elogio. E vamos entender exatamente isto a partir de agora. Vamos iniciar então um estudo destas cartas com os primeiros 2 versículos de Apocalipse, que dizem o seguinte. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já vimos o que é que isto significa no episódio anterior. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, nós já estamos a começar a construir aqui o nosso quadro sobre a igreja de Éfeso, e continua no versículo 3, 4 e 6, dizendo o seguinte: E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Olhando para o nosso quadro, já está a ficar um pouco preenchido, já tivemos a descrição de Jesus, já tivemos a descrição do que é que Jesus sabe sobre aquela igreja, já tivemos um elogio
e já tivemos uma repreensão. E finalmente, o versículo 5 e 7 diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei o seu lugar e o teu candeeiro, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ora, já temos aqui o nosso quadro completo. Lemos todos os 7 versículos desta carta à igreja de Éfeso. E então aqui no nosso quadro nós já vemos completamente a descrição de Jesus, o que é que Jesus sabe, o elogio, repreensão, conselho, aviso e promessa. Ora, se nós olharmos bem, isto representa perfeitamente a primeira fase da igreja cristã. Esta é uma fase chamada a fase apostólica. Porquê que é a fase apostólica? Porque é a fase da igreja enquanto os apóstolos estavam vivos. Na altura em que Deus entregou esta visão a João, João já era bem avançado na idade. Ou seja, estávamos a chegar ao fim desta primeira fase, da fase apostólica. Eu pus ali o ano 100, mas podia ter posto o ano 113 ou o ano 102, não se sabe exatamente a data ao certo em que João morreu. Existem teólogos que dizem que foi no ano 100, existem outros que dizem no ano 103. Alguns dos historiadores da Igreja Primitiva afirmam que era no ano 103. Não é importante, é por volta, assumamos que é por volta do ano 100. Estas datas não são datas, algumas delas são, mas outras são mais ou menos aproximadamente. Por volta do ano 100 foi o fim da era apostólica. Esta foi a igreja que Cristo deixou, que foi fundada pelos apóstolos, e enquanto os apóstolos eram vivos, eles eram a maior influência da igreja. E se nós olharmos para as palavras que vemos aqui, vemos que Jesus sabe que esta igreja, conhecendo as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência e mais, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, já nesta altura havia falsos apóstolos, falsos líderes religiosos, mas que, pela influência dos apóstolos, pela influência dos líderes desta igreja apostólica, eles não puderam prevalecer. O elogio, reparem bem, sofreste? É verdade, eles sofreram. Eles foram perseguidos, eles foram presos, muitos foram mortos, mas tiveram paciência. Trabalharam pelo nome de Cristo, não se cansaram e mais, odeiam as obras dos Nicolaítas. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. O que é isto dos Nicolaítas? Vamos deixar um bocadinho mais à frente que já vamos explicar, porque isto vai aparecer novamente e então conseguiremos entender melhor o que é isto dos Nicolaítas. Repreensão. Deixaste, porém, o teu primeiro amor. Ou seja, aquela força inicial. Quando a igreja começou, no início, a ser espalhada com uma força tremenda. Mas parece que anos passaram e aquele primeiro amor, aquela primeira chama, começou a decair um pouco. Foi a única repreensão que Cristo teve para esta igreja. De resto, esta era uma igreja pura, era uma igreja que realmente representava verdadeiramente a Cristo. Conselho: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta àquele entusiasmo inicial. Aviso: quando não, brevemente a ti virei e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E finalmente a promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É verdade. A cada igreja Deus dá esta promessa, a promessa da vida eterna. Se te mantiveres fiel ao Senhor, tens esta enorme promessa de Deus de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ora, se representa então esta a era apostólica, a seguir vem a segunda fase, a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna representa a igreja cristã mais ou menos do ano 100 até exatamente ao ano 313. E comecemos então a leitura desta mensagem em Apocalipse 2, a partir do versículo 8, que nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico.
e a blasfémia dos que dizem ser judeus e não são, porém são da sinagoga de Satanás. Então já estamos aqui a ver que as coisas são um pouco diferentes. Temos novamente uma descrição de Jesus, temos novamente o que Jesus sabe sobre esta igreja e temos um elogio. Tu és rico. Ou seja, espiritualmente, esta igreja era rica. Continua no versículo 10, nos diz, não temas o que há de padecer. Já estava aqui a deixar algo, há aqui um aviso, não é? Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Temos então já aqui o quadro completo desta visão, desta carta à Igreja de Esmina, da segunda fase da Igreja de Cristo, da Igreja Cristã. Esta fase que se estende desde o ano 100 até o ano 313. É uma fase em que a Igreja mantinha puras as suas doutrinas. Era espiritualmente rica, mas já tinha uma oposição bem mais forte que a anterior. Jesus sabe, conhece as tuas obras, a tua tribulação, sim, as tuas perseguições, a tua pobreza, não pobreza espiritual, mas também a blasfémia do que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, há aqui uma clara luta espiritual, mas também uma luta física. O que é que eu quero dizer com isto? Existe uma perseguição física, e eles eram perseguidos, tinham tribulações, tinham que fugir, eram muitos presos, muitos eram mortos, mas também já começava a haver uma perseguição espiritual muito grande. Começava a haver falsos mestres, falsos ensinadores, que se dizem cristãos, mas não são. Na verdade, são da sinagoga de Satanás. Fiquem com esta ideia de que são da sinagoga de Satanás, embora nesta fase ainda não conseguiram prevalecer, mas mais tarde o vão conseguir. Não existe nenhuma repreensão para esta igreja. Esta igreja era de tal forma perseguida pelo Império Romano que quem queria ser arriscava a sua própria vida. E por isso aqui não havia vacilar. Quem era cristão nesta altura tinha que estar mesmo convicto daquilo que estava a assumir. Pois o risco era da própria vida. Conselho, não temas das coisas que has de padecer. Não temas, ser fiel, mesmo que essa fidelidade significa morte. Mas deixa um aviso muito sério a esta igreja. Alguns de vocês vão para a prisão, mas tereis uma tribulação de 10 dias. É muito interessante este texto. Diz assim, uma tribulação de 10 dias. O que é que isto quer dizer? Temos que completar o nosso dicionário profético. Vamos ao Velho Testamento e ler Números 14 e Ezequiel 4, que nos diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiares a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos. Um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Ezequiel diz: e quando tiveres cumprido estes dias, deitar-se-á sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ora, o que é que nos está a dizer estes textos? O que é que podemos adicionar aqui ao nosso dicionário profético? É que nas profecias apocalípticas, um dia representa um ano. Ora, podem dizer, mas estes textos não provam efetivamente isto. Bom, mas o método histórico prova. Porque se nós aplicarmos o princípio dia-ano ao método histórico, as datas vão coincidir exatamente. Os períodos proféticos vão todos ter perfeita lógica e harmonia com a história. E querem ver já um exemplo disso mesmo? Porque reparem, o texto diz: tereis uma tribulação de 10 dias. Durante este período histórico, ia haver um período de 10 dias que havia haver uma perseguição feroz contra os cristãos. Mas então,
Se 10 dias forem 10 dias literais, então não é muito tempo. Mas se forem 10 dias proféticos, então são 10 anos. Então vamos olhar para a história e ver o que é que a história diz sobre as perseguições ao povo cristão pelo Império Romano e vamos ver se existe algum tempo que coincida com estes 10 anos. E de facto existe mesmo. Vamos ler. Portanto, estamos a ler de vários livros históricos, está em baixo a descrição de cada um destes livros históricos, e diz-nos o seguinte: a perseguição de Diocleciano, ou a grande perseguição, foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 303, este imperador e os seus colegas, o que é que eles fizeram? Eles emitiram uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ora, reparem bem, os líderes do Império Romano, o que é que eles fizeram? As práticas tradicionais do Império Romano eram a Igreja Romana, que era uma igreja pagã. Tinha várias divindades e tinha uma que estava acima de todas, que era o próprio imperador. Sim, os romanos tinham o culto ao imperador. Para eles, o imperador era um deus. Eles tinham muitos deuses. Era um povo idólatra, um povo pagão. Mas um desses deuses era o próprio imperador. E eles decidiram em 303 que já chega destes cristãos que não observam a nossa religião tradicional. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar os seus direitos como pessoas e vamos persegui-los a todos os que não renunciarem à sua fé. Continua o texto noutra citação e diz: no inverno de 302, Galério pressionou Diocleciano para iniciar uma perseguição geral dos cristãos. E o que é que ele fez? Não estava todo convencido da sua utilidade e oportunidade e consultou o oráculo de Apolo. A profecia do oráculo foi interpretada com o apoio à posição de Galério e a perseguição generalizada iniciou-se precisamente em 24 de fevereiro de 303. Continua a história e diz-nos: a lei de Galério não esteve em vigor muito tempo na área dominada por Maximino. Só 7 meses depois da proclamação, Maximino retomou a perseguição. Esta perseguição, reparem bem, continuou até quando? 313. Nessa área, pouco antes da morte de Maximino, num encontro entre Licínio e Constantino em Milão, em fevereiro de 313, os dois imperadores redigiram os termos de uma paz universal, que foram publicados pelo vitorioso Licínio em Nicodémia em 13 de junho de 313. Reparem, nós fomos aos livros históricos, livros em que não há dúvida nenhuma sobre a sua autenticidade e a sua validade histórica. E estes livros históricos dizem que precisamente em 303 começou a grande perseguição aos cristãos. E essa perseguição durou exatamente quanto tempo? 10 dias? Não. Demorou 10 anos. Até que em 313, a intervenção direta do imperador Constantino levou ao término desta perseguição. E esta foi a última perseguição aos cristãos levada a cabo pelo Império Romano. Então, se nós olharmos para o nosso quadro, nós percebemos o porquê de esta fase terminar em 313. Foi uma fase em que, de facto, a Igreja Cristã, a Igreja que Cristo fundou, a Igreja que foi a Igreja Apostólica e agora era a Igreja Primitiva Cristã, que continuava pura, fiel às doutrinas de Deus, sendo ferozmente perseguida pelo Império Romano, mas que teve o culminar dessa perseguição nos últimos 10 anos. Nesta grande perseguição que nos diz o texto que duraria 10 dias. 10 dias proféticos são realmente 10 anos. Mas sabem, aqueles homens aceitavam ser perseguidos, serem presos, serem mortos, porque tinham a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é, como em todas as promessas que nós vamos ver ao longo para todas as igrejas, sempre a mesma. É a promessa da vida eterna. Mas esta mensagem do Apocalipse não era para a igreja
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, esta mensagem é para ti e é para mim. Esta mensagem da vida eterna é válida hoje para nós também. E nos deve levar a pensar que se estes homens abdicaram de tanto, arriscaram tanto por esta esperança, será que nós não devíamos também fazer o mesmo? Então entramos na terceira fase da Igreja Cristã. A Igreja de Pérgamo, que vai de 313 a 538. Diz-nos então o texto em Apocalipse, a partir do versículo 12 do capítulo 2, o seguinte: O anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Que palavras realmente violentas agora para esta igreja. Mudou muito nesta igreja. E conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, meu mártir fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então temos aqui uma descrição bem diferente desta igreja. Aquele que tem uma espada aguda de 2 gumes, já vimos o que isto significa no episódio anterior, que é a sua palavra, mas ele sabe que esta igreja mudou muito. Esta igreja já não é a igreja apostólica, já não é a igreja primitiva, permaneceram fiéis, mesmo sendo perseguidos, é uma igreja diferente. A partir do ano 313, quando terminou a perseguição, esta igreja começou a mudar. E lembram-se que na anterior dizia que conhecia que existiam os da sinagoga de Satanás que estavam a tentar minar a igreja, mas que não conseguiram? Pois bem, agora, nesta mensagem a esta igreja, o texto já é bem diferente. O texto já diz que onde habitas é o trono de Satanás. Realmente a mensagem está bem diferente para esta igreja. Mas vamos continuar. No versículo 14 e 15 diz: Entretanto tenho algumas coisas para ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaítas. Mais uma vez está a falar então dos Nicolaítas. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. E continua a mensagem no versículo 16 e 17 que nos diz: Arrepende-te, ou senão virei a ti sem demora. E contra eles batalharei, e com a espada da minha boca, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Já temos aqui então o quadro completo da terceira mensagem da Igreja de Pérgamo, a terceira fase da Igreja Cristã. E assim que terminou a fase anterior com o fim da grande perseguição, a fase desta igreja começou com a paz. É verdade. O povo de Deus foi perseguido desde que existe, desde o início da igreja cristã foi perseguida. Inicialmente esta perseguição começou em Jerusalém pelos próprios judeus, depois não com a sua força, mas pela força do Império Romano, e depois alastrou-se. Assim como a igreja cristã se alastrou por todo o Império Romano, também a perseguição se alastrou por todo o Império Romano. Mas essa perseguição terminou no ano 313 e começou uma fase em que, em vez de ser perseguida, esta igreja encontrou a paz. Só que encontrou a paz da maneira errada. É que o imperador Constantino, que assinou o édito de fim da perseguição aos cristãos, tornou-se um deles. Foi o primeiro imperador do Império Romano a se converter ao cristianismo. E ele disse que a sua fé passava a ser a fé cristã. Mas reparem, nós temos aqui um grave problema. É que temos um imperador que era o chefe religioso da Igreja de Roma, que era uma igreja pagã, era uma igreja idólatra, poloteísta, com muitos deuses, em que o próprio imperador também era considerado um deus.
e temos o próprio imperador dizer, bom, eu agora sou cristão. Então, isto, simultaneamente, era um grande problema para o seu império. Porque este império tinha, por um lado, uma maioria pagã e, por outro lado, uma minoria cristã. E o imperador estava-se a pôr do lado da minoria. Ora, se ele se pusesse efetivamente a 100% do lado da minoria, provavelmente ele iria deixar de ser o imperador romano. Então ele teve uma brilhante ideia. Por que não pegar na Igreja de Roma e na Igreja Apostólica, na Igreja Cristã, e juntar as duas? E formar uma nova religião que se passaria a chamar Igreja de Roma e Igreja Apostólica. Por que não? Se por um lado tínhamos uma igreja pagã que venerava, além de todos os seus deuses, um dia que era o dia do sol, o domingo, por outro lado tínhamos uma igreja cristã que venerava, guardava o dia do sábado. Então, nesta altura, surgiu algo de interessante. Passou-se a guardar o domingo para a Igreja de Roma e o sábado para a Igreja Cristã. Até hoje nós temos algo que nós chamamos o fim de semana, que agora já está a entrar um pouco em desuso, mas durante séculos se manteve por causa disto mesmo, por causa da tentativa de Constantino apaziguar quer os pagãos da Igreja de Roma, quer os cristãos da Igreja Apostólica. E então ele tornou-se o líder não só político do Império Romano, mas também um líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, juntando a Igreja de Roma e a Igreja Apostólica. Ora, isto criou alguns problemas, porque as doutrinas da Igreja Cristã primitiva não se encaixavam nas práticas idólatras e politeístas da Igreja de Roma. Então criou-se uma simbiose. Não só se criou 2 dias de adoração, mas também se pegou nos personagens como os apóstolos, como os grandes líderes religiosos do passado, e converteu-se esses mesmos aos antigos deuses da Igreja pagã de Roma. Ora, isto trouxe de forma camuflada a idolatria para a Igreja cristã. E se nós olharmos para o nosso texto, a mensagem para esta igreja é exatamente isto. Porque ao mesmo tempo que já na altura da fase da igreja anterior, havia a sinagoga de Satanás, mas estava separada da igreja cristã. E agora o que é que vemos nas mensagens de Cristo? Olhando para o nosso quadro, Jesus sabe. Conhece as tuas obras e onde habitas. E onde é que tu habitas agora? Onde está o trono de Satanás. Tem um elogio a esta igreja? Sim, tem. Porque mesmo assim, mesmo se desviando em várias doutrinas, continuava a se proclamar como uma igreja cristã, que seguia a Cristo. Por isso temos um elogio. Retens o meu nome, é verdade. E não negaste a minha fé, continuas a acreditar em mim. Mas o que é que tens lá? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tens lá aqueles que ensinavam a idolatria, a fornicação. Foi aquilo que Balaão, e se não conhece bem a história de Balaão, recomendo a irem ao Velho Testamento e estudarem a história de Balaão, como ele conseguiu perverter o povo de Deus e levá-los à idolatria. Aquilo exatamente que aconteceu aqui também. E tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Olha, vamos fazer aqui uma pequena pausa. O que é isto da doutrina dos Nicolaítas? Bom, existem várias interpretações teológicas para os Nicolaítas. Uns simplesmente dizem que isto é uma alegoria às mensagens ou às doutrinas erradas, assim como de Balaão. Outros dizem que os Nicolaítas eram os seguidores de Nicolau. No entanto, há mais do que um Nicolau na história. Eu vou-vos apresentar aquele que eu considero ser as 2 principais interpretações corretas para o que é isto da doutrina dos Nicolaítas. Embora nós não tenhamos um texto claro que nos diga exatamente qual é a interpretação deste texto, e eu vou dar aquilo que eu considero ser a melhor interpretação. E reparem bem o que eu estou a dizer. 99,9% nós vamos
dizer o que Deus diz sobre alguma coisa, ok? Mas sempre que eu der a minha opinião, eu vou dizer, esta é a minha opinião, está bem? Mas vamos entrar aqui no contexto histórico muito rápido, porque o tempo já está a avançar, e diz-nos o seguinte. Se nós, aliás, eu até vou abrir aqui, não tenho este texto no PowerPoint, mas fomos a Atos capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte, olha, repara bem. Os discípulos chegaram a uma conclusão que eles não podiam fazer todo o trabalho sozinhos. E então eles decidiram eleger diáconos para ajudar a servir. E escolheram os 7 primeiros diáconos. Olha, reparem bem no que diz. Versículo 5. Atos 6, 5. E esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram então quem? A Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão, a Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. Ora bem, todos estes 7 eram judeus. No entanto, um deles, Nicolau, não era de origem judia. Era alguém que se converteu ao judaísmo e tinha vindo de Antioquia. Ora, muitos escritores da Igreja Primitiva, nomeadamente do segundo século, por exemplo, temos escritores no segundo século que nos falaram diretamente deste homem. Por exemplo, estou-me a lembrar de Irineu de Leão, que foi um histórico muito importante da Igreja Primitiva e que diz que os nicolaítas eram os seguidores deste Nicolau. Segundo Irineu, ele diz que este Nicolau, apesar de ser alguém que se converteu ao judaísmo e depois mais tarde, como vemos aqui, também ao cristianismo, apesar de ser um fervoroso diácono escolhido para esta função, que mais tarde se desviou da fé e tentou trazer para a Igreja Cristã Primitiva doutrinas erradas, nomeadamente a ver com relações sexuais ilícitas e etc. E isto está nas páginas da história. No entanto, esta mensagem que nos fala aqui, a Igreja de Pérgamo, é do século IV e século V, ou seja, 313 a 538. E o que é mais interessante é que, precisamente nesta época, também viveu outro Nicolau, aquele que se tornou conhecido como São Nicolau na Igreja Católica Apostólica Romana. E este é um personagem muito interessante, porque foi um personagem muito importante nesta fase da Igreja, foi um líder espiritual e se tornou um santo da própria Igreja. Aliás, foi aquele que até hoje inspirou personagens interessantes, como por exemplo, inspirou aquilo que nós hoje chamamos do Pai Natal. Vem do São Nicolau. Ora, temos aqui duas personagens e que se calhar têm a ver com esta mensagem de que existiam alguns a seguir a doutrina dos nicolaístas. É interessante, na altura em que isto foi escrito, na altura desta carta, existia um líder religioso que se chamava Nicolau. Mas qual é que eu acho que é a melhor interpretação para este texto das doutrinas nicolaítas? É a interpretação, para mim, de Atos 6:5. E porquê que eu digo isto? Porque já tinha sido referido a doutrina dos nicolaítas na fase da primeira igreja. Ora, a fase da primeira igreja foi a fase apostólica. E a fase apostólica foi exatamente a fase em que viveu este Nicolau. E se os escritos históricos dos primeiros líderes religiosos do século II dizem que, de facto, estes nicolaítas eram os seguidores de Nicolau, que estavam a tentar mudar já nesta altura as doutrinas da Igreja, eu penso que provavelmente será a melhor interpretação para este texto. Mas isto é a minha opinião, não é o assim diz o Senhor. Mas o mais importante é nós compreendermos que esta doutrina de Balaão, doutrinas dos nicolaítas, que é simplesmente dizer uma coisa muito simples. É que homens mudaram as doutrinas da Igreja Cristã. Mudaram a tradição que tinha sido imposta e dada por Jesus, os ensinos dos apóstolos, que se mantiveram puros durante a perseguição até 313, mas a partir de 313, com esta união entre a Igreja Cristã Primitiva e a Igreja de Roma, as doutrinas tornaram-se corrompidas. Qual é o conselho para esta igreja? O conselho de Cristo para esta igreja é: arrepende-te. Qual é o aviso para esta igreja? Quando não, em breve virei a ti.
e contra eles batalharei, e com a espada da minha boca, ou seja, se não te arrependeres, eu irei arranjar um exército que irá pegar na minha palavra, irá mostrar que as tuas doutrinas estão erradas. E mais uma vez vem a promessa de Jesus. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É verdade. Esta é uma promessa de Deus para nós hoje também. Todos aqueles que forem salvos, que fizerem parte da vida eterna, irão receber um novo nome. Eu quero muito conhecer qual será o meu novo nome. E espero que esta promessa de Deus seja uma promessa também para a tua vida, assim como é uma promessa que eu considero muito importante na minha vida. Eu queria vos deixar exatamente com esta promessa. Deus quer viver connosco eternamente. E a pergunta para nós é, será que eu quero? A mensagem a estas 7 igrejas vai continuar no próximo episódio. Mas desde já nós estamos a ver a importância que tem para a nossa vida já hoje estas mensagens. É que será que eu hoje estou do lado daqueles que seguiram a doutrina pura, assim como Cristo entregou, assim como Cristo ensinou, assim como os apóstolos preservaram, assim como os da igreja primitiva preservaram? Ou será que as nossas crenças já estão também misturadas? Como passou a ser na terceira fase da história da igreja. O desafio que eu lanço para nós hoje é entendermos verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. E isto pode mudar a vida de qualquer um. E enquanto a vida dos cristãos, ou melhor, enquanto a fé implicava o poder perder a vida, a igreja permaneceu pura. Enquanto houve perseguição, a igreja permaneceu pura. Mas quando veio a paz, a igreja corrompeu-se. Se calhar nós neste momento vivemos alturas de paz. E se calhar por isso é a altura de nós acordarmos para a mensagem pura e verdadeira que está na palavra do Senhor. Este estudo vai continuar no próximo episódio do Apocalipse revelado e convido-os a juntarem-se a mim. No próximo episódio nós vamos ver mais 3 mensagens que Deus tem nas próximas 3 fases da Igreja Cristã. Vamos aprender coisas extraordinárias e vamos ver como a história revela o verdadeiro significado das profecias de Apocalipse. Até lá, que Deus o abençoe. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.